Hoje eu queria continuar no tema sobre prisma, luz ou trevas. É a terceira vez que eu trago sobre esse tema. O tema central que nós temos utilizado se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 22, que diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? O núcleo desse versículo, a gente poderia dizer assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz; se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Você pode ler isso comigo? Diga: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz; se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Me surpreende, toda vez que leio, não tem como, já leio esse versículo há muitos anos, mas esse versículo é de uma radicalidade impressionante. Ele fala: olha, se isso acontecer, o resultado é esse, mas se isso acontecer, o resultado é aquele. E é o Senhor Jesus quem está dizendo. Eu não creio que ele iria dizer uma coisa dessas à toa. Ele está nos advertindo. E quando eu entro na vida, quando eu entro nos relacionamentos, quando eu entro em todas as coisas que a gente mexe, como isso é verdade, gente. Como um dia pode ser maravilhoso e como um dia pode ser tenebroso. E não depende dos fatores externos. Às vezes nós utilizamos os fatores externos como gatilhos para uma coisa que já está dentro de nós, ou às vezes até como justificativa para o que estamos passando. Mas o nosso mundo não é o que está do lado de fora, o nosso mundo é o que está do lado de dentro de nós. Jesus disse: olha, vão dizer que o reino de Deus está ali, mas não creiam, o reino de Deus está dentro de você. É aí onde as coisas ocorrem, é aí onde você decide se você vai fazer isso ou aquilo, se você vai ser alguém que vai ouvir a Deus ou rejeitar a Deus. E isso penetra na nossa vida, penetra nos nossos planos, retira de nós a energia ou nos dá energia. É tão sério que, no mesmo contexto, um pouquinho antes, Jesus diz em Mateus 5,29, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. O que é que ele está dizendo? Nós já sabemos, Jesus não está mandando ninguém tirar pedaços do seu corpo. O que ele está dizendo é: se tem alguma coisa em você que te faz tropeçar, que te faz cair, te faz desanimar, te faz voltar atrás, te faz retroceder, arranca isso e joga para longe. Ah, pastor, mas o problema é uma coisa que eu já estou habituado há muitos anos. Arranca. Arranca. Ele não está dizendo vai lá e coloca um creme, um antibiótico, fala arranca e joga para longe de você, porque isso presente vai tornar a tua vida tenebrosa. A visão que eu tenho de alguém, a visão que eu tenho de meu irmão, a visão que eu tenho de todas as coisas. Eu entro num lugar e às vezes eu tenho manias de analisar se aquilo está bom ou se está mal. E por que eu faço isso? É porque eu tenho conceitos. Você recebeu conceitos. Você olha para alguém e você espera que essa pessoa tenha um tipo de roupa, um tipo de corte de cabelo, um tipo de sotaque. Isso tudo foi colocado dentro da gente. E Deus nos ensina, quando o rei de Israel foi ser escolhido por Deus, que era o rei Davi, Deus manda que o profeta vá na casa do pai de Davi, o Jessé, e o próprio pai não achava que Davi servia para ser rei. O próprio pai. E Deus diz uma coisa incrível ao profeta Samuel. Ele fala assim: eu não sou como o homem. Eu não sou como o homem. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração, eu vejo o que está dentro. Deus está querendo dar esses olhos a você, a mim, a nós. Deus está dizendo: eu quero dar esses olhos a você. E é claro, como eu disse desde o começo, isso é uma coisa multifacetada, tem muitas faces, é multiforme. É uma coisa que precisa a gente entender que a gente vai ter que sair da caixa, a gente vai ter que fazer aí além da curva, nós temos que fazer uma coisa diferente, porque a gente está dentro de um quadrado e a gente está reclamando e não percebe o seguinte: se não está dando certo, por que você continua fazendo?
É como aquele cônjuge que entra no meu escritório e diz: pastor, esse homem não tem jeito, ou essa mulher não tem jeito. Faz 20 anos que eu falo com ele, faz 20 anos que eu ajo dessa forma e ele não muda. E eu digo: você já pensou em mudar? Porque se faz 20 anos que você está com essa estratégia e essa estratégia não dá certo, quer dizer que essa estratégia não está boa. Então é preciso entender isso. E quando a gente entende isso, tem uma parte que eu não posso deixar de falar com vocês, é uma parte que mereceria talvez mais de um domingo, ou mais ainda. Mas eu vou trazer hoje, se assim Deus permitir, você vai entender bastante, amém? É que esse mundo é mais do que o que você vê. Veja bem, tudo se reflete aqui. Nós temos nossas guerras, nós temos nossas lutas diárias, mas você precisa entender que existe uma outra guerra, não visível, imperceptível. A gente vive num mundo que é muito ter. Eu trabalho, eu ganho, eu recebo dinheiro, eu tenho um limite, eu exerço o limite, eu adquiro um bem, eu levo esse bem para a minha casa, eu utilizo esse bem. E a gente começa a ver a vida muito nesse âmbito. Eu tenho amigos, então eu vou na casa do meu amigo, ele vem na minha casa. Ou nos encontramos num restaurante. Nós pedimos algo para comer e a gente come aquilo. Então é tudo muito tangível, muito tocável. Mas é preciso que eu e você possamos lembrar diariamente que existe um mundo espiritual. Um mundo que nem sempre você está vendo. E para a gente poder ter olhos bons, é preciso que a gente tenha os olhos abertos. Diga essa palavra, olhos abertos. Então, eu estou trazendo hoje um subtema a esse tema do Prisma, que é vendo com olhos espirituais. É preciso que a guerra que você está travando ela, seja em que fronte for, seja em que âmbito for, é preciso que você lembre, entenda que existe um mundo espiritual. E deixa eu tentar explicar um pouco para você sobre isso, porque nós temos, geralmente quando se fala de mundo espiritual, nós temos extremos. Ou temos pessoas que se espiritualizam demais, e tudo é espiritual. E então, por entender que temos um inimigo, um adversário, e nós o chamamos de diabo, o seu nome original era Lúcifer. Seja que nome você dê a esse ser do mal, às vezes a espiritualização exagerada faz com que a culpa de tudo seja dele. Então, eu já não tenho culpa. Você entende ou não? Então, a pessoa faz uma dieta, mas não dá muito certo. A culpa é de quem? É do diabo. Esse diabo é Satanás, né? Que manda calorias para a minha comida mais do que para o dos outros, né? Então, por aí vai. Então, você fala, então não existe? Existe, mas não pode ir entender que é só isso. Outros materializam demais. Nada é espiritual, tudo é material, tudo é o que você pega, tudo é o que você decide, você decide, você decide. E o fim da sua história, você é quem vai falar. Então, tem uma piada que eu estou pronto para dizer, mas você teria que ter uma certa idade para entender. Né? O fim desse filme, você decide. Se você quiser tal filme, você liga para 0800 222, não sei o que, não sei o que lá. Quantos riram? Levanta a mão que eu quero saber. Olha aí. Está lembrado aí, né? Às quartas-feiras, né, pastor? O pastor lembra até o dia. Foi você? João, você? Tá bom. Mas, apesar dessas duas coisas existirem, eu quero trazer você para um equilíbrio de Deus. Você está aqui comigo? Então, fala assim comigo, assim, o mundo espiritual existe. Mas o campo de guerra é a minha mente. E o reflexo disso são nos meus relacionamentos. Então, entenda para você compreender bem. É um pacote. Existe todas as áreas. Por isso que em 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo João diz que nós somos espírito, alma e corpo. Então, diga assim, eu estou abrindo meus olhos, diga. Então, quando a gente vai abrindo os olhos, a gente vai começando a se encher de luz, de conhecimento. Quando você estuda sobre estratégias de guerra, existe uma máxima que é o seguinte: se você não se conhece e não conhece seu inimigo, você perderá todas as batalhas. Se você se conhece, mas não conhece seu inimigo,
Para cada vitória você terá uma derrota. Agora, se você se conhece e você conhece o inimigo, abriu-se a possibilidade de você ganhar todas as batalhas. Então, o objetivo, tudo que nós estamos trazendo para vocês, é para que, conhecendo a Deus, eu possa me conhecer e também entender que eu tenho um adversário. E esse adversário não é, muitas vezes, quem eu penso que ele é. Muitas vezes eu acho que o adversário é minha esposa. A esposa acha que o adversário é o esposo. Eu acho que meu adversário é o sócio. Eu acho que o adversário é o governo tal, YZ. Vocês vão entender que todos esses fatores podem estar sendo usados pelo meu adversário. Há uma expressão na Bíblia que diz que existe um homem muito perigoso, que é o homem de Belial. Homem de Belial. A palavra Belial é mais um título dado ao nosso adversário. Belial seria um nome judeu do diabo, de Satanás. O que significa um homem de Belial? É um homem que é do diabo? É um homem, um ser humano, que pelas suas fragilidades emocionais, preste atenção, por causa das suas fragilidades emocionais, leia-se aí suas feridas emocionais, suas tristezas e seus traumas, ele se deixa usar por Belial, ele vira uma marionete, um fantoche, na mão de Belial. Não é esse homem que é Belial, não é essa pessoa que é Belial, mas ela passa a ser usada por Belial. O que é que permite isso? As suas feridas emocionais. Se sente ferido, se sente traído, se sente para baixo. As emoções falam mais alto, fervilham no seu coração. E então se torna um alvo preferencial para esse adversário que Jesus diz que a missão dele é matar, roubar e destruir. Quero trazer um texto muito conhecido. Talvez você que já leu a Bíblia ou que já viu mensagens minhas já vai se deparar e vai dizer, eu conheço essa história. Mas eu queria que você desse um voto de confiança à própria Bíblia. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é uma fonte inesgotável. E o que é que significa fonte inesgotável? Tem alguns amados aqui na igreja que caminham comigo e eu sempre animo esses amados a ler o livro de Provérbios. Porque Provérbios tem 31 capítulos e o mês mais longo tem 31 dias. E você diz, então isso é o quê? É zodíaco, pastor? Não, não é nada disso. É só para dar uma dica. A pessoa diz, o que é que eu leio? Faço para ler o quê? De que dia é hoje? Hoje é dia 1. Então, lê Provérbio 1. E assim por diante. Claro, a coisa mais interessante é que quem está lendo Provérbios, como eu estou dizendo, com pouco tempo começa a me mandar versículos de Salmos. Começa a mandar versículos de outras partes da Bíblia. Você diz, e por quê? Porque ao descobrir a sabedoria que tem na Bíblia, como é gostoso ler a Bíblia, como é maravilhoso saborear o que sai, a luz que sai daí de dentro, a gente fica com mais sede. Aí a gente quer ler mais. Entende o que eu estou dizendo? Só que a pessoa, depois de 31 dias, ele lê o livro todo. E a pessoa disse, pronto, pastor, então nunca mais eu preciso ler Provérbios. Eu digo, continue lendo, porque eu comecei a ler Provérbios, eu tinha uns 17 anos. E nunca parei de ler. Todo dia eu encontro coisa nova. Você diz, entendi, estão aumentando aí os versículos? Não, a Bíblia não muda, sou eu que mudo. Tem um versículo que, quando eu li há 10 anos atrás, não fez muito impacto em mim, por causa do meu momento, mas agora fez. Me faça entender? Diga assim, a Bíblia é uma fonte inesgotável. É por isso que a Bíblia já está completa, é isso que está aí. Se aparecer alguém, porque você sabe que existe o Velho Testamento e o Novo Testamento, sim ou não? Se aparecer uma pessoa criando o Novíssimo Testamento, você rejeita. Amém? Não precisa, nós já temos a palavra completa. Então, nós vamos ler uma história que ocorreu no Velho Testamento, que está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. E diz assim, o rei da Síria fez guerra a Israel. Veja que coisa interessante. O rei da Síria fez guerra a Israel. Não nos diz um motivo. Não há, aparentemente, um motivo.
existiu um dia que o rei da Síria acordou e disse: Israel está muito feliz. Entendeu ou não? Mas não é possível que esse povo seja tão próspero, tão contente. Então ele faz guerra a Israel. Você tem que ir entendendo. Nós estamos falando hoje de uma mensagem material, mas com reflexo espiritual ou vice-versa. Amém? Havia um homem chamado Jó. E esse homem era temente a Deus e se desviava do mal. E esse homem era próspero. Tinha esposa, tinha filhos e filhas, tinha muitos bens, era um homem com uma boa reputação na cidade, e ele era tido entre os juízes, aqueles que sentavam-se para julgar os casos da cidade. E há um dia que Satanás comparece numa reunião que os filhos de Deus estão, e ele acusa Jó. Ele diz: Jó, por acaso, teme a Deus? Ora, você comprou Jó, você encheu Jó de bens. Jó está feliz demais. Deixa eu tocar em Jó para ver se Jó continua feliz. Vocês sabem dessa história, sim ou não? Está lá na Bíblia, tem um livro falando Jó. A gente sabe o final. O final é que Jó passa por um perrengue, uma luta, uma batalha enorme, mas no final ele sai vitorioso. Só que Jó conseguia ver a parte material. Jó estava vendo filhos morrendo, bens se acabando, a sua saúde indo embora, ele ficando enfermo. E o que sustentava Jó era a fé. Ele dizia: Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Só quem não morria era a mulher. E a mulher chegava perto dele e dizia: abandona esse teu Deus e morre. Palavras amigas. A mulher estava possessa. A mulher de Jó, tudo que é cartão de crédito que ela tinha foi decline. Ela estava aqui, não suportava mais viver com Jó. Ela não gostava de rir. Então, o ponto é que ele aguenta aquele processo todo, e lá no final, os seus olhos se abrem. Ele diz assim: bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu antes falava do que eu via falar, Eu ia lá no culto, o pastor pregava, eu escutava, eu saía falando. Mas agora não. Agora os meus olhos se abriram, os meus olhos te veem. E é por isso que eu me arrependo no pó. E a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. Jó recebeu tudo em dobro. Amém, queridos? Então ele foi abençoado. O que é que você quer dizer com relação a isso, pastor? É que pode ser que você esteja passando por uma luta. Pode ser que o rei da Síria despertou como um emissário, como um homem de Belial, porque o rei da Síria, por incrível que pareça, não era o inimigo. Essa situação que você está pensando, ou essa pessoa que você está pensando, em si não é o teu adversário. O rei da Síria desperta, e é despertado nele esse desejo, ele resolve fazer guerra a Israel. E em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Então ele começa a exercer e estabelecer estratégias humanas. Repita isso: estratégias humanas. Você está passando por uma guerra, se você não está passando, você vai passar. Você diz: pastor, vim aqui para receber uma palavra de Deus, o senhor está profetizando guerra na minha vida? Não, eu estou só lembrando a você que o nosso Senhor nos advertiu que nesse mundo nós vamos ter aflições, vamos ter guerra, mas calma, se anime, porque você vai vencer. Amém? Anima aí quem está do seu lado, diga assim: se anima, a guerra vai passar, diga, você vai vencer. Então, muito normal nessas horas de guerra, que quem está lhe atacando, ele produz estratégias humanas. Você fala: explica melhor, pastor. Vamos pensar aqui num âmbito menor. As pessoas fazem maledicência a seu respeito. Você falou: o que é maledicência, pastor? Bem, em alguns lugares do país é chamado de fofoca. Outros lugares chama-se mexerico. E por aí vai. Não é? É falar mal de você quando você não está presente. Então, isso é uma estratégia o quê? Humana. Alguém quer desestabilizar outro. Alguém está num trabalho, competindo por uma função. Ele procura fazer chegar ao chefe da pessoa um fake news, uma informação errada. Diga assim: estratégia humana, diga. Isso dá uma raiva na gente, dá ou não dá?
Fala, pode confessar, não fica, não, eu não, pastor, não sinto não, eu tenho a pena. Não, diga a verdade, lá dentro a gente diz, mas é possível. Como é que a pessoa faz uma dessa, vai por trás falar mal de mim, eu que ajudei. Nessa hora você lembra de tudo que você fez pela pessoa, não é verdade? Mas isso é também estratégia humana. Diga assim, estratégia humana se vence com estratégia espiritual. É desse jeito, queridos. Porque se você entrar estratégia humana com estratégia humana, aí você vai ter que usar as mesmas armas. É fofoca de lá, fofoca de cá. Aí você vai criar fofocando news, né? Não vai funcionar, vai ser uma confusão. Você vai perder essa guerra se você fizer isso. Versículo 9. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Olhe que diferença, preste atenção. Amanheceu aí com a pá virada, disse: eu vou guerrear, eu vou arranjar guerra, eu vou fazer confusão com Israel. Chamou os seus oficiais, ficaram tudo certo, vamos mesmo, bora botar para quebrar. Ele disse: então, meu acampamento vai ser em tal lugar, vai ser desse jeito, vai ser daquele jeito, estratégia montada. Aí Deus revela ao homem de Deus. O homem de Deus recebe o quê? Revelação. Aí ele não diz assim: ok, rei de Israel, eles estão acampados em tal lugar, eles estão querendo pegar você de surpresa. Vamos fazer o contrário? A gente pega eles, deixa eles irem para lá, porque Deus está me revelando tudo. Aí a gente vai por trás, quando eles pensarem que estão tudo bem, estiverem ali tomando um ice cream, naquele momento de tranquilidade, a gente pega ele. Não, ele não fala isso. O que é que ele fala? Ele fala assim: guarda-te. Diga, guarda-te. O que é que significa guarda-te? Ele está dizendo o seguinte: é hora de orar. Jesus disse o quê? Vigiai e orai. Guarda-te. Evita o conflito. Fulano quer guerra, não entra nessa. Está discutindo, não discute. Está te provocando, pede perdão. Não, mas eu não fiz nada, pastor. Guarda-te, guarda-te. Versículo 10. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Ou seja, o rei obedeceu à estratégia proposta por Deus, sem discutir, e se salvou. E não foi uma e nem duas vezes. Ele tinha tropas, mas ele fez o que o homem falou. Os rumores estavam acontecendo, ele dizia: a Síria vai vir, minhas tropas estão prontas. O homem de Deus diz: não ataca, não vai nessa, faz o contrário. Vamos evitar o conflito, Versículo 11. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ou seja, mais uma vez, ele age com estratégia humana. O que é que ele entende? Ele entende o seguinte: se eles estão sabendo dos nossos planos, é porque tem um traidor. Existe uma expressão antiga em português que tem um alcaguete. Ou seja, tem um cara aqui, um X9, que está escutando as coisas e está contando lá. Está um negócio desse jeito aí, tem um negócio complicado, certo? Aí, olha só, versículo 12. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta quem? Olha aí. Diga assim: você é conhecido no céu e no inferno. Pode avisar quem está dizendo: você é conhecido no céu e no inferno. Você tem que entender isso. Você pode não ser uma celebridade aqui na terra. Pode ser que quando você posta uma foto sua com aquele óculos Ray-Ban e com aquele biquinho dizendo: eu amo você, você não consiga ter tantos likes quanto você gostaria. Mas existe um reconhecimento de quem é você nos céus, porque você entregou sua vida a Jesus. O seu nome está escrito no livro da vida. E porque você está nesse estado, você é considerado uma pessoa muito perigosa para o inferno. Você diz: por que eu sou perigoso para o inferno, pastor? Porque você traz vida. Você fala de Jesus para as pessoas. Você faz com que casamentos que estavam sendo destruídos, você dá uma palavra que pode trazer esperança.
Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Entendeu ou não? Aí tem uma foto sua lá no inferno dizendo, procura-se. Vivo ou vivo, porque não tem como matar, porque você vai viver eternamente. Amém? Tenha medo, não diga que está sozinho. Fique com medo disso, não, diga. Mas anima a pessoa, diga, você é famoso pra caramba, né? Eliseu, queridos, Eliseu, profetinho Eliseu estava lá, todo mundo conhecia. Eliseu. Eliseu, não pode acontecer um negócio que Deus vai e conta tudo a Eliseu. Eliseu que está em Israel, faz saber ao rei de Israel, versículo 12, as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ou seja, você está escondido lá na tua cama ali, você fala uma palavrinha, chega no ouvido de Eliseu. Ou seja, o rei foi avisado que Deus estava no negócio. Já pensou um negócio desse? Você está comigo aqui ou não? Aí você diz, então ele vai mudar, pastor. Sabe o que é que ele diz? Quando a pessoa está com olhos maus, ele fica cego. Eu queria falar agora diretamente com você que me escuta. Deus está no negócio. Abra teus olhos. Você não está lutando contra carne nem sangue, você não está lutando contra pessoas, contra a igreja de Deus. Deus está no negócio. É preciso que haja um quebrantamento em mim. Se eu sou alguém que estou contra a minha esposa, e Deus me balança dizendo, para com isso, eu tenho que saber, eu estou errado. E vice-versa, minha esposa contra mim tem que entender isso. Eu preciso entender o momento que eu tenho que parar, porque eu estou dizendo o seguinte, eu estou indo no caminho errado, eu estou indo nos passos errados. É preciso isso, Deus avisa. Esse rei entendeu, Deus está no negócio. Mas sabe o que é que ele faz? Versículo 13, ele disse, ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Olha só, continua com estratégia o quê? Humana, obsessão. Eu vou trair. Eu vou adulterar. Eu vou me drogar. Eu vou me separar. É uma coisa horrível. Está escutando Deus, está falando com você, mas aí diz, não, eu vou resolver isso do meu jeito. Foi-lhe dito, eis que ele está em Dotã. Ou seja, olha que coisa linda, eu achei isso muito bonito. Eliseu tinha casa, endereço fixo. Diga assim, Eliseu tinha endereço fixo. Não estava escondido. Mas por que ele não estava escondido se estava tendo essa confusão toda? É porque aquele que confia no Senhor, ele é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, sabe? Amém, queridos? Pode 1000 cair de um lado, 10.000 do outro lado, mas ele segue firme. Ele sabe que não vai ser estratégia humana que vai vencer a estratégia humana. Ele sabe disso. Ele sabe o seguinte, se eu estou nisso porque Deus me colocou, Deus vai me proteger. Versículo 14. Esse rei louco enviou para lá cavalos, carros, fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Quantos homens tinham lá para lutar contra? Levanta assim o dedinho. Diga, Eliseu, diga. E o rei mandou o que para lá? Cavalos, carros, fortes tropas, para prender um homem. Ele continua agindo de forma humana. Já tinha sido avisado que o elemento surpresa não poderia ser usado, porque Deus falava tudo para Eliseu. Mas ele disse, agora eu vou na força bruta. Está entendendo, sim ou não? Vamos rapidamente utilizar alguns pontos para nós recebermos essa palavra e você sair daqui voando no Espírito. Amém? Sim ou não? Primeira coisa, olhos maus trazem as trevas do medo e do pavor. Versículo 15, a gente leu até o 14, não foi? Versículo 15. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, possivelmente quem está aqui chama-se Geazi, que era o discípulo lá do profeta, ele era discípulo do seu discipulador, lá, do Eliseu. Ele acorda cedo e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai, meu senhor, o que faremos? Você está entendendo, sim ou não?
Você já acordou alguma vez na sua vida e você se viu cercado por carros, tropas, cavaleiro, por tudo que é lado? Você diz, não, pastor, a gente está aqui no século XXI, eu moro em Miami, né? Mas esses carros, esses cavalos aparecem das mais diversas formas. É aquele diagnóstico médico, é aquele advogado que diz que o teu processo de imigração não está bem, não funcionou. É o trabalho que você recebe uma notícia que você não gostaria de receber. São várias coisas. São dias que a gente acorda e parece que estamos cercados, porque é problema para frente, para trás, para o lado, para tudo que é lado. E quando esse jovem vê isso, ele vê única e exclusivamente os problemas humanos. E aí a única coisa que você pode dizer quando você está cercado de problemas humanos é, ai, meu Senhor. É desespero. É desnorteamento, olha, que faremos? Ou seja, eu não sei o que fazer nesta situação. Porque olhos maus, queridos, confiam no que vem, só no que vem. Mas quando você começa a receber olho bom, você começa a entender diferente. Olha o que diz o salmista em Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em o nome do nosso Deus. Fala isso, diga assim, uns confiam em carros, outros em cavalos. Outros em dinheiro, outros em fama, outros em cidadania, outros em felicidade humana. Mas eu continuo me gloriando no nome do meu Deus. Às vezes eu fico pensando assim, e acho impressionante, eu acho que a gente desagrada a Deus em algumas coisas. Tem coisas na vida que a gente tenta de um jeito, não dá, tenta do outro, não dá, tenta do outro, não dá, tenta do outro, não dá. Aí tem aquele momento que a gente diz assim, tem mais jeito não, está perdido. Aí dá aquele suspiro assim, diz, agora só Deus, né? Ou seja, quando é que para um servo de Deus existiu algo sem Deus? Agora só Deus? Quando é que foi sem Deus? Essa é a grande pergunta, queridos. Em João 15,5 diz, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, nós somos treinados a olhar o nosso saldo bancário e dizer, cara, eu estou bem. Ou então olhar e dizer assim, I'm broken. Que é uma expressão que se usa muito na minha terra, lá em Natal, que é eu estou quebrado, estou falido. Quem está dizendo se você está bem ou está falido não é teu saldo bancário. Você sabia disso? Quantas vezes, querido, eu olho para o meu caso imigratório, eu tive todos os processos imigratórios até me tornar cidadão. E tinha vezes que eu ligava lá no advogado e era boa notícia e tal, o seu negócio foi aprovado. E eu dizia, estou bem. Eu ficava com medo que, na época era o Bill Clinton, né, que era o presidente, eu ficava com medo que ele ligasse para mim em qualquer momento, dizendo, cara, você é o cara, vem aqui na Casa Branca, quero falar com você, né? Mas tinha vezes que o escritório lá ligava com notícias que não eram muito boas, não eram muito alvissareiras. E eu também tinha tendência, nesse momento, de ficar triste. E ir falar com Deus, dizer, você não me quer aqui? Que tipo de Deus, né? Se eu fosse você e chamasse um pastor para vir para uma terra estranha, eu já fazia ele entrar com o passaporte americano já desde a porta. Você falava isso com o pastor, com Deus? Uma vez eu falei. Uma vez eu estava me sentindo muito para baixo, porque tudo que eu fazia dava errado. A igreja crescendo, a igreja dando certo, e esse negócio de imigração era uma agonia na minha vida. Eu fazia tudo certinho, não aceitei nunca, em um minuto da minha vida, nada errado, um papel a mais, nada, tudo certo, e tinha tudo para dar certo. E aí, às vezes, dava certo, lá na frente acontecia um negócio com não sei quem que complicava. E eu estava muito cansado, e eu me lembrei de um gerente comercial, que eu levei ele para... A gente tinha muitos negócios, tinha lojas em Natal, e a gente ia a São Paulo. E mudou. Eu tinha um diretor comercial, e esse diretor comercial foi fazer outra coisa, e veio um rapaz que era muito competente, mas estava chegando no cargo. Então, ele começou a receber o salário novo, e ainda não tinha tempo desse salário novo refletir nas suas roupas. Ele ainda estava com as roupas do salário velho. Mas eu tive que fazer uma viagem com ele a São Paulo, e ele ia comigo. Então, eu levei ele numa loja.
e digo, escolhe aí. Ele diz, mas escolher o quê? Eu digo, meu filho, escolhe aí umas 3 ou 4 calças, sei quantas camisas social, vai, traz um terno para ele, 2. Arrumei o cara. E ele olhou para mim muito grato, até com lágrimas nos olhos. Eu digo, não, agradeça, eu estou fazendo isso por causa do meu nome. Você vai andar comigo, então eu quero que você ande organizado. Então eu disse, Deus, preste atenção. Parece que você não está entendendo a coisa. Eu sou o teu profeta, representante. Então só precisa dar uma atençãozinha melhor. Me leva lá naquela loja, manda baixar as prateleiras para eu poder te representar melhor. Não é uma loucura? Você diz, tem alguma coisa positiva nisso, pastor? Só tem uma. O que? A sinceridade, que Deus quer que você seja sincero. Isso eu não falei na rua. Estou falando agora, depois que já passou, nenhum raio caiu na minha cabeça, nem morri, então estou contando a história aqui depois, né? Depois que já passou, né? Eu precisei de um tempo para entender de que Deus fez muito mais por mim do que ir a uma loja e me vestir por fora para que eu parecesse um diretor comercial. Não, Deus me levou por lugares maravilhosos e por lugares áridos. Deus me levou por pastos verdejantes e me levou por desertos escuríssimos. Porque Ele não queria simplesmente me vestir de um profeta ou de um pastor com um documento fácil que chegou no bolso, mas Ele queria que eu sentisse a dor do imigrante, a dor do povo da igreja, aqueles como vocês que estão chegando, que estão caminhando. Cada vez que um de vocês se aproxima e diz, estou passando por isso, eu sinto dentro das minhas entranhas todas as dores que vocês possam entender, porque Deus permitiu que eu passasse por elas para forjar em mim um caráter vencedor, para me vestir de dentro para fora. Sabe, quer dizer, quando a gente começa a entender isso, eu começo a entender que não é para olhar para cavalos, não é para olhar para carros, não é para olhar para tropas. Não olhe, não comente. Nossa, que perigo. Não, nem conte. Não conte assim, 1, 2, 154. Não faça isso. Isso só vai encher você de medo, de trevas. E o que é que eu faço, pastor? Elevo os meus olhos para os montes. E eu pergunto, de onde me virá o socorro? E eu respondo, meu socorro vem de onde sempre veio, de onde sempre virá. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e é para Ele, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré, que eu sempre olharei. Sabe, queridos, olhos bons trazem a luz da fé. Eu passo a crer. E essa fé me traz valentia. E essa valentia me dá coragem. Diga assim, me dá fé, eu fico valente e corajoso. Mas preste atenção, não é valente para brigar com os outros. Não é corajoso para enfrentar o rei da Síria e dizer assim, qual é a tua? Vem, vamos para o MMA. Você não sabe que eu sei lutar jiu-jitsu. Não tem nada a ver com isso. É uma valentia, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Eu sei que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Eu sei que eu fui moço, hoje eu sou velho, e eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência desamparada. É a hora, queridos, que a gente tem que cuidar dos ouvidos. Não entregue seus ouvidos aos telejornais. Eu sei que hoje você talvez não esteja assistindo muita televisão, mas tem o YouTube, tem não sei quem. Notícias. O dólar subiu. O dólar baixou. É culpa do Bolsonaro. É não sei o que lá. Queridos, isso só vai encher você de trevas. Ah, eu estou tão cansado, eu preciso de uma coisa para distrair. Vou assistir uma novela. Faça isso não. Lá vai ensinar você perfeitamente a trair, a furtar, a desrespeitar pai e mãe. Tudo que é errado. Onde é que eu faço, pastor? Coloca teus ouvidos na boca de Deus, nos lábios do Senhor. Ele é maior do que qualquer coisa, queridos. Olha, a Bíblia diz que Jesus se humilhou e Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima
de todo nome. Qualquer nome que você imaginar. A palavra crise, já ouviu falar a palavra crise? Já? Jesus é maior do que crise. A palavra doença, Jesus é maior. A palavra morte, Jesus é maior. Eles, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, queridos. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem os perigos, nem as angústias, nem coisas do presente século, nem coisas que ainda estão por vir, nem anjos, nem principados, nem o inferno inteiro, nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esses anos todos que eu estou aqui, quantas vezes eu vi pessoas que... Assim, eu teve uma época que eu estava com uma igreja, onde um bloco grande dessa igreja eram pessoas que o único conselho viável que tinha para essas pessoas era: pega um avião e volta para o seu país. Porque não tem nada imigratório para você. Nada, nem terá. Essas pessoas que eu estou dizendo, todas hoje são cidadãs americanas. E não foi fazendo falcatrua, não. É porque eu conheço um Deus que ainda muda leis, que desperta presidente da República, desperta faraó, que empurra no coração, manda fechar e manda abrir. Esse seu Deus não é brincadeira, queridos. Você talvez não está sabendo quem você está servindo ainda. Avisa quem está de fora, você sabe quem você serve. Oh, queridos, preste atenção. Olha o que é que João, com todo o amor, diz a você. Em 1 João 4,4. Filhinhos. Olha que coisa linda de tratar, não é? Filhinhos. Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O que é que diz o versículo, queridos? Lá que a gente leu, versículo 16 diz assim, olha: ele respondeu, não temas, segundo Reis 6,16, ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de quê? Cavalos e carros de fogo em redor de quem? De Eliseu. Você acha que esses cavalos e esses carros de fogo, eles eram feitos pelo Egito? Eles eram o último lançamento da indústria bélica daquela época? Você acha que era isso? Não. O que é que era isso, meus queridos? Era espiritual. Era espiritual. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Eu já passei por cada livramento na minha vida, que na hora eu nem entendia o que estava acontecendo. Depois é que eu disse: meu Deus, era para eu estar morto. São tantas coisas, eu não vou encher a vida de vocês disso, mas me lembro de uma delas. Eu tinha um carro novo, e para viajar, fazer uma viagem, o meu gerente mandou fazer uma revisão nele, e nessa revisão ele mandou que fizesse um rodízio de pneus. Nesse rodízio de pneus, possivelmente um dos pneus não foi apertado como deveria. Eu estava descendo uma ladeira numa velocidade alta, esse pneu cai. E eu estava aqui, eu e meu advogado do lado, a gente ia fechar um contrato, e eu vendo sabe aquelas ladeiras brasileiras, cheias de curva, com as vistas bonitas de um lado e do outro, e o carro começou a querer gostar tanto daquelas vistas que ele queria ir para lá. E eu vi aquele carro para ali, e aquela roda, Deus fez um jeito que ela ficou presa dentro do paralama, e eu não sei explicar. Um palmo do abismo. Quando nós paramos o carro, que nós descemos, estávamos a um palmo do abismo. É claro que precisamos de uns 10 ou 15 minutos, porque tremia eu e tremia o meu advogado. E naquela hora Deus falou comigo assim: não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Quantas coisas na minha vida já passei, quantas coisas. Quantos países visitei? Visitei mais de 60 países. Situações de todo tipo, de toda maneira. E Deus está ali do nosso lado. Existem carros de fogo ao seu redor. Anima quem está do seu lado, anima mesmo. Pega na mãozinha dele assim e fala assim: ah, se você pudesse ver. Diga: ah, se você pudesse ver.
Aí você pode falar, e o que é que a gente faz nesse caso, pastor? Tem um ensinamento aqui, você quer aprender ou não? Aqui está dizendo que o moço não via, mas Eliseu via. Diga, Eliseu via. O moço não via. Aqui diz que Eliseu orou pelo seu discípulo, para que ele pudesse ver. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Visão espiritual é algo que tem que ser recebido com armas espirituais. Então, Eliseu não poderia ter olhado para o moço e ter dito a ele, você vê? Não. É questão de tempo. Vá se esforçando, abra seus olhos, pisque para a direita, pisque para a esquerda, faça dessa forma. Não. Ele orou. Mas é interessante que o discípulo recebeu. Então, o que é que significa isso, pastor? Nossa igreja, nós temos todo um processo bíblico de que o irmão que chega aqui, ele chega nos braços. Com o tempo, Deus vai curando, Deus vai tratando. E aquele que era enfermo vira alguém sadio, saudável. E mais que isso, pouco a pouco ele percebe que Deus está fazendo dele alguém que pode ajudar a curar outros. E esse processo que nós chamamos de discipulado, esse processo que nós chamamos exatamente de entregar a vida de Jesus, é um processo de transferência. É de transferência. Um dia o pastor André chegou e disse, eu quero andar com o senhor. Eu disse, eu quero andar contigo. E nós começamos a andar juntos. O pastor André é um homem de Deus. Ele não se converteu aqui. Então eu não tinha que falar para ele sobre as 4 leis espirituais, ou falar para ele sobre ele aceitar Jesus. Precisava de fazer isso? Não, nós precisávamos andar juntos. Então tinha uma parte que eu tinha visto, e aquela parte ele ainda não tinha visto. Então eu orei por ele. Como é que você orou com ele, pastor? Eu andei com ele, caminhei com ele, estive com ele, orando com ele. Passamos por lutas, ele passou por lutas, eu passei por lutas, dificuldades, momentos de não vai dar certo, deu certo, funcionou, e seguimos assim. E daqui a pouco o pastor André começa a pregar e vê tudo aquilo que eu falei como se fosse dele. Porque nós hoje temos o GI. Quem fazia o GI no passado era eu. Só que com a minha agenda super lotada, não conseguia fazer o GI na frequência necessária. Deus toca no coração dele, ele recebe o desejo de fazer. Eu apoio ele, cubro ele, e ele ama fazer o GI. Quantos aqui já fizeram o GI com o pastor André? Levanta a mão. Todos que fazem. Quando eu vou na última aula, que é a melhor que tem, geralmente tem um churrasco e tudo, é uma bênção. O pessoal está lá e recebendo dele, porque ele viu. Diga assim, ele viu. Como foi que ele viu? Alguém que ele confiou para mentoreá-lo, para caminhar com ele, orou por ele. E o que é orar por ele, pastor? Eu já disse aqui, é orar, é andar, é estar junto, é chorar junto, é caminhar, e Deus fará com que os olhos dele abram, não para me ver, gente, a mim ele já viu, é para ele ver algo que Deus quer que ele veja. Aí o que é que o pastor André começa a fazer? O pastor André começa a fazer isso com outros. O Tiago está por aí? Cadê o Tiago? Está ali atrás, fica de pé que ninguém te conhece. O Tiago se batizou, era para receber o certificado domingo passado, não veio porque estava ocupado, mas já recebeu o certificado? Ainda não, mas vai receber. Você é o que do pastor André? Discípulo? Pronto, caminha com ele. Aí a pergunta, você hoje vê mais ou ver menos? Ver mais, glória a Deus. Por quê? Porque o pastor André está orando por ele. Vocês, mas como é que ele ora por ele, pastor? Ele ora orando, caminhando, ensinando, chamando para perto, passando pela dor, passando pela alegria. Você entende o que eu estou falando, sim ou não? Você diz, pastor, que método lindo, foi o senhor que inventou? Quem inventou foi o Senhor Jesus. Ele chamou 12 homens para andar com eles. Eles eram homens que tinham todo o potencial, mas eles não viam. Não viam. Eles viam as coisas que eles sabiam, por isso que era tanta dúvida. E eles caminharam, e eles andaram, e Jesus orou por eles, até que as escamas caíram, e eles viram. Então, visão espiritual, eu vou precisar que alguém que está com o Senhor há mais tempo me ajude para eu ver. Você entende o que eu estou dizendo, sim ou não? Diga assim, receber visão espiritual, eu vou precisar de ajuda. Então é importante você saber que não é qualquer um.
Geazi estava sob os cuidados de um homem chamado Eliseu, e era um homem que Deus falava com ele. Deus falava com Eliseu, e Geazi podia ver isso. E Deus quer dar essa visão espiritual a você. Você quer receber? Diga sim. Quando isso acontece, eu entendo Efésios capítulo 6, 12, que diz, porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, o que é que significa isso, pastor? O que eu estou dizendo desde o começo? A nossa luta, queridos, a sua luta não é contra seu cônjuge, a sua luta não é contra seu chefe, a sua luta não é contra esse rei da Síria que resolveu guerrear contra você. Existem seres espirituais da maldade que estão por trás disso. E é preciso que eu me vista da armadura de Deus. Salmo 91, 11 tem uma promessa que diz, porque a seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Quando isso ocorre, queridos, nossos olhos abrem, nós temos olhos bons, e você abre espaço para o Senhor dos Exércitos. A palavra para isso é Jeová Sabaoth. Diga, Jeová Sabaoth. É o Senhor dos Exércitos. Versículo 18. E como desceram contra ele, ou seja, todo aquele exército desceu contra Eliseu. Orou Eliseu ao Senhor. Queridos, preste atenção, Eliseu não pegou numa espada, Eliseu não pegou numa arma, Eliseu não fez nada disso. Eliseu orou e disse, fere, peço-te essa gente de cegueira, feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Queridos, vamos entender quem é Eliseu. Você está aqui comigo ou não? O moço está aqui, não está vendo. Eliseu ora e os olhos abrem. O povo está descendo contra Eliseu. Eliseu ora e os olhos se fecham. Esse Deus, eu vou te contar, hein? É um Deus que abre e fecha. Fecha e abre. É um Deus que é capaz, queridos, que você nessa sua luta, nessa sua batalha, quando os inimigos chegarem, Ele pode fazer com que os inimigos fechem os olhos e não consigam te ver. Muitos anos atrás eu li um livro que chamava-se O Contrabandista de Deus. Mas não fique espantado não, que não era ninguém que fazia descaminho. Era um homem, irmão André, que levava Bíblias para países comunistas, porque era proibido de levar Bíblias, não podia levar Bíblias. E ele viveu a vida num fusquinha, eu acho, no Fusca, colocando as Bíblias ali, e ele começa a contar as vezes e vezes e vezes que ele passava num local em que era parado, e ele dizia, Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque eu vou morrer hoje, eles vão me matar hoje aqui, porque eles vão ver tudo. E o mesmo Deus de Eliseu cegava os olhos daqueles homens, e ele passava com as Bíblias para entregar a Bíblia. Então eu queria que você entendesse esse Deus que você serve, quão poderoso Ele é. Ele abre olhos para que eu veja o mundo espiritual, Ele fecha os olhos para que os meus inimigos não consigam me ver. Amém? Então disse Eliseu, versículo 19, não é este o caminho, nem esta a cidade, segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Para só um pouquinho para a gente entender. Diga assim, abre os olhos, fecha os olhos, abre os olhos, fecha os olhos. Levanta a mão, faz assim, diga assim, esse é meu Deus. Diga, fecha, abre, fecha, quando quer. Nós estamos falando aqui do exército adversário. Você compreende o que eu estou falando, meu amado? Sim ou não? Aí você fala, mas pastor, eu estou com um problema. Pega a tua mão assim, pega teu problema, coloca assim na mão. Aí diga assim, abre, fecha, abre, fecha. Diga, Senhor, agora eu sei. O Senhor pode fazer qualquer coisa, nada é impossível para ti. Glória a Deus! Toda hora você vai estar sendo colocado à prova para que você comece a ver com olhos maus. Toda hora. Versículo 21.
Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Veja que ele tinha até um português um tanto quanto coloquial. Feri-los-ei, né? Ou seja, que vontade de descer lá ripa, que oportunidade, não é? Aí, queridos, essa é a hora que muitas vezes a gente se enche de trevas. Tem um versículo na Bíblia que eu acho muito interessante. Ele diz assim: quando você vir Deus castigar o seu inimigo, não se alegre para Deus não parar. Já pensou, queridos? É isso mesmo. Estou falando sinceramente, está lá na Bíblia. Eu disse: quando Deus estiver castigando o seu adversário, não fique alegre, não fique dizendo: olha aí, eu falei. Não é? Porque às vezes a gente está lá com medo. Meu Deus, vou morrer. O rei da Síria, cheguei lá. Aí Deus dá uma chicotada no rei da Síria e você aparece todo valente. É isso aí, meu amigo. Olha aí, falei que era meu Deus. Deus disse: faz isso não, que eu paro. Então tem que ter controle. Quantas vezes eu escuto histórias de adversários que estão passando por perrengue e na mesma hora eu fico triste. Eu me entristeço. Eu digo: não me conte que eu choro. Ah, Jesus. Ainda bem que o Senhor abre e fecha. Glória a Deus. Versículo 22. Respondeu Eliseu. Parece que o único que via aquele era Eliseu. Eliseu via tudo. Não os ferirás. Olha que lindo, ó. Não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada, com o teu arco. Porém a estes, manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Queridos, eu fico viajando aqui para pensar nisso. Imagina aqueles homens com sangue nos olhos para matar Eliseu, descendo aquelas montanhas, de repente ficam feridos, não conseguem ver, são levados para uma cidade. Quando eles abrem os olhos, eles é que estão cercados. Eles estão desarmados e cercados por todo lado pelos exércitos de Israel, e o rei de Israel perguntando: posso meter a espada para cima aí? Posso realmente feri-los? E eles escutam o profeta que eles foram buscar, o profeta que eles foram matar, o profeta que eles foram prender, dizer: não, esse povo está cansado. Eles passaram a noite toda lá acordados esperando para mim atacar, estão com fome. Faz uma mesa, um banquete. E eu fico pensando eles sentados, sabe? Um do lado do outro ali, a comida na frente, os soldados de Israel tudo ao redor. E eu não sei se a comida se misturava com lágrimas, eu não sei o que tinha no coração daqueles homens, mas eles estavam, naquela hora, recebendo uma abertura de olhar que nunca tiveram na vida deles. É porque quando a gente tem olhos bons, Deus conserta até os nossos relacionamentos com os nossos adversários. Romanos 12 diz assim, versículo 17: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, leia comigo esse versículo. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto,
amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso é o cumprimento de uma promessa que está em Provérbios 16:7, que diz: sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Já pensou que vitória enorme, queridos? Eles saem dali e Eliseu consegue uma vitória que não tinha arma, não tinha espada, não tinha carros fortes, não tinha cavalos que conseguissem. Ele conseguiu paralisar o rei da Síria. Disse: da parte da Síria, nunca mais houve nenhum ataque a Israel. Diga assim: vale a pena ter olhos bons e ser cheio de luz. Eu queria fazer uma oração por você hoje, como Eliseu fez por seu moço, por seu discípulo, por Geazi. Eu queria orar pedindo a Deus que Ele pudesse abrir os nossos olhos. Repita comigo, por favor. Vamos ficar de pé, vamos fazer essa oração. Diga assim: Senhor Deus, muitas vezes eu só vejo adversários. Eu só vejo o poderio de fogo do meu adversário. Muitas vezes personificado em alguém ou em alguma situação. Mas eu sei que Tu estás comigo. Sempre. E é por isso que hoje eu oro. E eu te peço, abre meus olhos para que eu veja. E eu quero declarar em alta voz a mesma declaração de Eliseu. Eu quero dizer à minha alma: não temas, não temas, não temas. Deus é contigo. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E eu recebo olhos bons, olhos espirituais, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Vocês têm um louvor? Ministra para a gente o louvor. Onde você está, vamos cantar esse louvor. Vamos ser ministrados. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Faça essa oração, diga: Santo, santo, santo. Oh, oh, oh. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Quero te ver. Eu quero te ver. Quero te ver. Ah, eu quero te tocar, Senhor. Quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver.
abraçar, quero te ver. Você quer ver o Senhor? Você quer ver o mundo espiritual? Talvez você esteja vendo somente os carros, os cavalos, mas o Senhor quer que você veja são os carros de fogo. Esses que estão protegendo a tua casa, a tua família, a tua vida, que te trouxe até aqui. Não por mim, não por ninguém, mas por você, pela tua casa. Sai do seu lugar, vem aqui à frente e venha dizer: Senhor, quero te ver, toca meus olhos, abre meus olhos para ver o mundo espiritual, que eu possa entender que a minha luta, a minha guerra não é contra a carne, não é contra a sangue, não é contra homens, contra exércitos, mas são contra adversários poderosíssimos. Mas eu sei que tu já os vencestes, e eu sei, Senhor, que o Senhor pisou a cabeça da serpente. Eu sei que o Senhor expôs publicamente no teu desfile de vitória, e eu quero entregar nesse momento em tuas mãos a minha vida. Eu quero entregar a minha luta em tuas mãos. Abre meus olhos para que eu veja. Abre meus olhos para que eu veja. Abre meus olhos, deixa eu ver, Senhor. Deixa eu ver, Senhor. Deixa eu ver. Deixa eu ver o exército de anjos que está ao meu redor. Deixa eu ver carros de fogo que me protegem. Deixa eu ver, Senhor. Abre o meu coração. Abre os olhos do meu coração. Abre os olhos do meu coração, Senhor. Ore ao Senhor. Derrame seu coração diante dele. E por fé começa a receber visão. Por fé. Essa semana vai ser diferente. Vai ter momentos que você vai começar a achar que é o rei da Síria, mas o Senhor vai te tocar e vai dizer: olha o exército que eu estou mandando para te proteger. Deus vai fazer isso. Você crê? Diga amém. Diga: eu creio. Aleluia. Amém. 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 Portas vão se abrir essa semana. Portas vão se abrir. Mas não confie nessas portas. Confie naquele que abre portas. Porque aquele que abre, ele fecha. Aquele que fecha, ele abre. É o teu Deus Todo-Poderoso, que sempre te guardou, sempre te cuidou, sempre colocou o pão na tua casa, sempre colocou o pão na tua mesa. É esse que vai seguir te guiando, te guiando, te guiando. Coloca assim tua mãozinha no teu coração e diz assim: quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Quero que você receba nesse momento também a unção de Eliseu. A unção que não somente vê, mas que abre os olhos a outros. Deus vai te mandar pessoas que vão estar com os olhos fechados, vão estar te contando do exército adversário, vão estar te contando como difíceis estão as coisas. Seja você aquele que impõe as mãos, seja você aquele que diz: deixa eu orar por você. Seja você aquele que diz: Senhor, abre os olhos para que possa ver, para que possa ver. Tem uma pessoa perto de você. Toque nessa pessoa, no ombro dela, na cabeça dela, e ore. Diga: eu estou orando para que o Senhor abra teus olhos, para que você veja, para que você veja o livramento que Ele vai te dar, para que o Senhor veja o que Ele vai fazer contigo, para que você possa ver, para que você possa ver agora, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus, para que você veja o livramento, para que você veja o livramento. Quero fazer uma oração nesse momento. Você que está aqui ou você que está na sua casa. É claro que para que você possa ver o que Deus vê,
É preciso que você seja alguém de Deus. Deus te ama, Deus te quer. Mas muitas vezes nós abandonamos o Senhor, nós nos afastamos dele. E a Bíblia diz que tudo começa quando eu me entrego a Jesus. Tudo começa quando eu digo: Jesus, eu te quero. Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. É o começo de uma vida vitoriosa, com lutas, mas vitoriosa. E tudo começa quando eu digo: eu quero, eu me entrego a ti. E entenda com todas as forças, não é você dizer: eu quero ficar nessa igreja, porque se você quiser ficar nessa igreja, é uma alegria para mim, é uma honra para mim lhe receber. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando você entregar a sua vida a Jesus, que é Deus, que é Rei, acima das religiões, acima de tudo, e que quer te receber como filho. Independente de onde você está, se você está nesse local, se você me vê por um canal, seja YouTube, um canal de televisão, aonde estiver passando essa mensagem agora, esse Deus te ama e esse Deus quer te receber. A Bíblia diz que se nós confessarmos no nosso coração e declararmos com a nossa boca que cremos que Jesus é Filho de Deus e que Ele ressuscitou dos mortos, nós vamos ser salvos. É preciso que haja um dia que eu diga: eu quero, eu começo. Eu queria dar uma oportunidade para você que está aqui, você que está na sua casa, se você nunca fez isso, que você faça hoje. E eu quero orar por você, para que você seja recebido no reino de Deus. Pode ser também que você já tenha feito isso no passado, e por qualquer motivo, feridas, mágoas, foi magoado, você se afastou. Mas Deus nunca se afastou de você, nunca. E Ele está aqui hoje de braços abertos, esperando você. Se você estiver numa dessas situações, seja aceitando Jesus, seja voltando para Ele, e você está nesse lugar, eu quero orar por você. Vou orar de qualquer forma por aqueles que estão em casa, mas se você está aqui, eu quero orar por você. Então permita que eu ore por você, onde você estiver, levante uma das suas mãos. Amém, amém. Dê um passo aqui à frente, vem aqui onde eu estou. Deixa eu orar por vocês. Em nome de Jesus, pode vir aqui pertinho de mim. Podem passar aqui para pertinho de mim aqui. Amém. Glória a Deus. Amém. Se tiver mais pessoas, pode vir. Você pode falar assim: eu estou voltando para Jesus, eu estou voltando para casa. Eu entendo isso, eu quero ter o mundo espiritual. Queria pedir irmãos e irmãs que estão aqui conosco, se aproximem desses queridos, abracem eles. Abracem, em nome de Jesus, apoiem. Amém. Amém. Vamos orar por eles? Vamos. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essas vidas que agora se entregam a Ti. O Senhor conhece o coração, o Senhor sabe, meu Deus, se é um pacto aceitando a Ti ou um retorno, seja o que for, recebe o Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor perdoa pecados, perdoa seus pecados. Recebe essa casa, recebe essa família, recebe as pessoas. Oro por aqueles que estão agora nas suas casas, nos seus trabalhos, no seu carro, escutando essa palavra. Deus agora te toca. Se você nesse momento faz essa oração, se você se entrega ao Senhor, Deus nesse momento te recebe. E é no nome de Jesus que nós declaramos: seus pecados estão perdoados e o seu nome escrito está no livro da vida. E o povo de Deus diz amém. Dá uma salva de palmas forte ao Senhor. Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.